Queria saber como é que estava o clima para quem estava acompanhando pessoalmente, Júlia Keck. Boa tarde. Oi, boa tarde, Luísa. Boa tarde, Flávia. Eu estou falando rapidinho aqui na nossa pausa para o almoço, porque a sessão foi prolongada, né? Praticamente o pessoal brinca aqui que o Fux inventou uma outra sessão, como queria, até na linha do que aconteceu ontem, né? Com Alexandre de Moraes, enfim, com o Flávio Dino. E para entender a dimensão do voto, de que forma que ele impactou, eu conversei com os advogados. Conversei com os advogados do Bolsonaro, conversei com o advogado do Augusto Heleno. Então, o Vilad, que é mais protocolar, ele disse que ele não está aliviado, não dá para dizer que é um alívio, mas que finalmente alguém entendeu a tese que a defesa quis trazer. Já o Cunha Bueno ressaltou uma coisa muito interessante, que só essa divergência do Fux com relação à própria competência da primeira turma, só essa divergência já abre um precedente para que ele possa questionar e tentar levar para o plenário do Supremo. Então, ele falou que só esse precedente já está aberto. Por outro lado, o advogado do Augusto Heleno disse que não, que precisa de mais uma divergência para poder entrar com esse pedido do embargo. Então, ele disse que o advogado do Bolsonaro falou isso muito mais no sentido de que já tem um argumento para entrar na briga, mas que, seguindo o regimento interno do Supremo, precisaria ali de duas divergências. Conversei também para entender um pouco o lado político, então eu falei com o Lindbergh, que está aqui, falei com a Jandira Fegali, e eles disseram que já era um voto esperado. E a gente enfatizou bastante, mas era esperado na dimensão que foi, porque todo mundo imaginava que teria uma divergência aberta pelo lado do Fux, mas foi uma super divergência, né? Então eles disseram que não, que isso já está na conta. Contaram também como que está a questão da anistia, que os deputados vêm trabalhando, né, no Congresso, mas disse que o Hugo Mota não está querendo pautar, principalmente depois do ato do 7 de setembro, que houve uma guinada no discurso do Tarcísio. Então, tem esses dois lados. Juridicamente foi muito bom, as defesas do Bolsonaro comemoraram, não estão fazendo festa ainda, mas dizendo que estão um pouquinho aliviadas, mas do lado político, ao que parece, a imagem que a base governista passou é que está tudo dentro do controle. A ver as próximas semanas, né? Gil, tem algum parlamentar mais do núcleo bolsonarista, do núcleo da direita, ou só tem quem que está por aí prestigiando o Luiz Fux da plateia? Hoje está o Zuco, que inclusive tem um bastidor engraçado, que já houve uma pausinha de 10 minutos, né, que foi quando a gente teve essas conversas. Ele saiu correndo, eu imaginei que alguma coisa grave tinha acontecido, mas não, ele falou, vou correr lá embaixo para dar uma declaração aos jornalistas. Então ele está querendo mesmo marcar presença aqui, diante de todo mundo, marcar a posição aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está ele, está o Ottoni de Paula, então hoje a gente tem uma presença mais forte dos deputados alinhados ao bolsonarismo do que das outras sessões. E dos réus, algum foi? Também não. Não, né? Eles não... Isso aí que a gente já está até um pouquinho acostumado a ver o julgamento sem os réus. Pois é. Diga, Lu. Eu tenho, na verdade, uma pergunta. A Júlia estava falando a respeito da anistia, né? Que além do voto, da divergência do voto, Gil, você precisa ir? Eu estou vendo você falar com alguém aí. Eu estendo a pergunta para a professora. Não. Não, tudo bem. Não, é que eu estou vendo aqui a movimentação do pessoal indo para o almoço. Mas com fome, né, Gil? A gente pode liberar... Você e o advogado do Heleno. Não, ia perguntar como é que tá esse burburinho aí de falar em anistia, né? Você disse que tem parlamentares de oposição da situação. Se nos bastidores essa conversa surgiu de alguma forma, se houve algum debate ali, o que você está vendo aí nos bastidores em relação a essa discussão? Não houve um embate direto, a gente não viu um embate direto, mas a gente percebe muito que essas movimentações, tá passando o avião aqui, só para... a gente vê que esses discursos, eles marcam um posicionamento, né? Eles tentam influenciar e mostrar que há uma liderança tanto da oposição, há uma liderança governista, mas também eu consegui apurar que entre os parlamentares
que, por enquanto, a anistia nem está vindo à tona nas reuniões de líderes com o Hugo Motta na Câmara. E, pelo contrário, o que foi conversado é o projeto de imposto de renda, que deve ir à votação na semana que vem. Então, a gente vê uma postura mais assim, até porque, nas palavras desses interlocutores com quem eu conversei, se o Hugo Motta pautasse agora a anistia da forma que está, que o Alcolumbre também está se comprometendo a barrar, seria pautar uma birra infantil, essas foram as palavras, pautar uma birra infantil dos bolsonaristas que não iria para frente, que ele estaria se queimando ali politicamente. Então, nesse momento, é apontado mais uma cautela, como se o Hugo Motta tivesse mesmo puxado o freio de mão com relação à anistia. Até porque, né, o julgamento não termina agora, mesmo que acabe na sexta, depois tem vários recursos, os embargos que podem ser protocolados, então a gente vai ver alguns desdobramentos por bastante tempo. E talvez esse projeto seja pautado no momento que a temperatura está um pouquinho mais amena. Tá certo. Perfeito. Júlia, vai almoçar. Para quem está nos assistindo, já adianto que a nossa edição de sábado, que é exclusiva para assinantes premium, são aqueles assinantes que dão R$15 por mês na assinatura e recebem um monte de conteúdo legal. Inclusive, a edição de sábado tem reportagem exclusiva da nossa Júlia Kekia, intrépida repórter, que está chegando às 5 da manhã, 6 da manhã, para garantir o assento na primeira turma. E no sábado passado já entregou uma reportagem muito bacana, apontando como é que cada defesa tentou isolar e proteger o seu cliente. E agora vai trazer a conclusão aí dos votos nesta reportagem deste sábado. Então, assinem. Obrigada, Júlia. É Valeu, isso, paga meu almoço, hein? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.